Rapaz, eu tô sem respirar aqui, porque são informações sensacionais, viu? Porque é para tirar a pessoa de dentro da caixa mesmo, puxar assim ela para fora, vem cá. Porque é verdade, né? Eu tô quase assim, puxa vida, o que o Robson Pinheiro traz no livro é o que eu falei para você. Eu acho que eu não sei se eu romantizei ou se ele trouxe a informação dos Anunnaki assim bem suave, né? O Enlil era o, digamos assim, o mais bonzinho e o Enki era o mais ruinzinho, pelo que eu entendi na história aqui dos livros, né? Então assim, aí você me traz, assim, aí você me dá esse tapa de luva de pelica na cara, assim, acorda, né? Tipo assim, chacoalhão, né? Acorda, né? E é interessante porque isso é que é legal, Anabel, sabe por quê? Porque quando a gente pega várias fontes, várias, né, não digo fonte, porque a gente não sabe, né, se realmente é também. A gente tá assimilando aquilo que a gente acha que é. Aí você pega um escritor X, ele fala isso, um escritor Y fala outra coisa. Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas tem um ou duas pessoas na internet que tem milhares de seguidores e fala muito sobre Anunnaki, sobre, né, esses caras aí que vêm de fora, né, reptiliano e tudo mais. Aí, e tem muita gente que fala, não, esse cara tá falando besteira, não sei o quê. Então assim, é uma guerra de narrativas, um querendo derrubar o outro. E eu falei, caramba, mas isso aí não ajuda em nada, né? Porque as pessoas vão ficar, para que lado que eu vou, né? Então, assim, da mesma forma que eu tenho os livros aqui do Robson Pinheiro, né? E você está me passando, eu vou buscar. Todos os meus livros têm base Anunnaki. Todos eles falam sobre Anunnaki. E Isso. assim, e todos eles nem de Zacarias Sitchin. Zacarias Sitchin, como diz, era o Papa sobre Anunnaki. Era, né? Sim. Então, mas, assim, muitos traduzem aquilo do Zacarias, ficam limitados naquele material. Só que hoje já existem estudos muito aprofundados de escrita cuneiforme. Eu mesmo estive na antiga Mesopotâmia, na Turquia, né? Na Anatólia, eu estive na Anatólia e tive a oportunidade de ter acesso a escritas cuneiformes lá, né? E é um monte de material. Então, assim, eu trago materiais, assim, que ninguém publica, que ninguém fala nada sobre essa profundidade que eu narro, entendeu? E para você ter ideia, de Enlil, ele não se passou só como Ciro II. Ele vem adquirindo personalidades ao longo do tempo, e, inclusive, ele incorporou Osama Bin Laden, porque o próprio nome, o símbolo do Enlil é o leão. E, assim, e o nome Osama Bin Laden é leão. Tá? Então, assim, você, diante de muita coisa, você começa a ver algumas características. E essas entidades nunca morrem. Você viu o corpo de Osama Bin Laden? Não. Essas entidades não morrem. Elas se transformam, sempre barbados, tipo Enlil. Ele sempre tem uma característica de ser muito alto, ser um ser barbado. Então, eu tenho nos meus livros, eu não sei em qual deles, todas, tipo Nimrod, que foi o primeiro grande poderoso, né, após o dilúvio. Então, ele vem governando com personalidades diferentes, tá? E, assim, continua. O Enki, ele foi para a Índia na época e ele se transformou no deus Mitra, no mitraísmo. E o mitraísmo, por muito tempo, foi a religião oficial dos soldados romanos. Então, quando Constantino declarou, né, ali a nova religião, ele pode ter, por meio de um ofício, decretado como Deus ali, um Anunnaki. Porque ele misturou o mitraísmo, né, o mitraísmo com a religião que ele estava implantando. E tanto é prova que o chapéu do Papa, qual é o nome? Mitra. Toda a parte eucarística da Igreja Católica tem peixe. Por quê?
Porque Enki é uma criatura, é um monstro marinho, tá? É um monstro marinho que não está ali. Ele tem um acesso à humanidade muito grande. O próprio filho dele, porque quando ele estava no Egito, ele foi decapitado pelo irmão, ele foi esquartejado pelo irmão. E a partir daí, nunca mais ele adquiriu a forma humanoide. Então, ele voltou para a essência primária dele, que é um ser aquático, que pode ser até o próprio Leviatã do Antigo Testamento, que é um monstro marinho. E o próprio Apocalipse fala, o próprio profeta Daniel falou, que vinha dos mares um poder extremo, de um império tremendo, vinha do mar, dos oceanos. Então, não pensa que é um monstro subjugado. Eu tenho um outro material que fala de toda assim, a influência que eles têm em nós. Para começo de conversa, o homem tem 75% de água no organismo. Se um monstro aquático, ele pode ter total controle de você por meio da água, por meio de vibração aquosa, né? Então, assim, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, assim, tem muita verdade, tem muita coisa, né? Até o que eu fiz um resuminho hoje não vai dar para eu falar. Mas, assim, faz muito sentido. Muita coisa faz muito sentido, né? O próprio Enki, ele está na presença do Ra, ou do Horus, lá, aquele olho que tudo vê, do $1, que é econômico mundial, ele está dando ali o governo oculto. No governo oculto tem uma entidade multidimensional, que é o ápice, a chefia, o líder, que é o filho de Enki. Está presente agora. Os Anunnaki não foram embora e vão retornar, não. Eles nunca foram embora. Eles não largam o osso. Nós somos o osso. Nós, a humanidade é o osso. Eles não largam. Pelo contrário, eles estão aqui brigando como sempre. Brigando por território. Brigando para poder comandar. E assim a gente vai até o final. Anabel, deixa eu perguntar uma coisa. Com relação a toda essa barbárie que está acontecendo no Brasil e no mundo, o que você, né, só pegando esse gancho que você falou que eles não foram embora, estão aqui ainda estão, né, brigando por poder, o que dizer sobre, por exemplo, esse pessoal na internet que está falando que a luz venceu? A luz venceu, tudo bem. A gente acredita que Deus é mais, que a gente vai evoluir, que, né, quem está fazendo mal vai ser expurgado, ou sei lá. Mas o que dizer, por exemplo, assim, né, dentro desse seu conhecimento de Anunnakis e da história, né, que os Anunnakis estão diretamente ligados, o que dizer para esse povo hoje tão sofrido, com tantas injustiças, eu digo não só no Brasil, mas no mundo, né? De ver, por exemplo, que esse povo lá em Davos, que não foram eleitos, que não tem uma representatividade oficial mesmo de países, mas que estão lá porque são, né, os donos do mundo, né? O que dizer para essa galera aí que está aí trabalhando de sol a sol, e a maioria parece que perdeu a esperança, está falando que, né, não tem mais assim uma esperança de que o mundo vai melhorar e de que a gente possa realmente poder viver em paz e viver justamente, né? O que a gente pode fazer para começar a virar o jogo, ou se é que esse jogo já está virando? Olha, a única coisa que eu digo para essas pessoas, certo, que a gente precisa sobreviver. A gente precisa ter um pão, né, para sobreviver. Mas o caminho, além do pão que você resgata,
é você conseguir se espiritualizar mais, é você conseguir obter mais informações. A internet está cheia de informações que você não paga. Tipo, live é gratuita. Assista as lives. Começa a despertar para um outro lado. Porque o que nós temos de pão, de sobrevivência, de tudo isso, dessa realidade física, vamos dizer assim, uma realidade física, realidade de sobrevivência, de corpo físico, vai piorar. Isso vai piorar. Porque nós vamos entrar agora num outro regime governamental mais rígido, né? Que é o próprio socialismo mundial, infelizmente, que é o tal do governo do anticristo, que está aí. Então, nós não temos alternativa. Se espiritualizar, a não ser preocupar com a nossa... O que vem à nossa frequência? Fraternidade, amor ao próximo, parar de um querer puxar o tapete do outro, começar a ter mais amor pelos nossos semelhantes, começar a mudar a nossa frequência, não só de pensamentos, como de atitudes, porque a partir do momento que você começa a emanar amor, a tua frequência muda, e até as coisas fluem mais. Eu acho o seguinte, as coisas, infelizmente, nós estamos às portas de um governo aí bem rígido, mundial. O que a gente tem de chance para sobreviver, para poder se libertar de tudo isso, é espiritualidade, é obter conhecimentos, é tentar fugir. Porque tem muitos amigos nossos da espiritualidade, e amigos também de outras dimensões, planetas, que estão aqui. Imagina o seguinte, você está aqui, tem uma rede em cima de nós, uma rede eletromagnética em cima de nós, cobrindo a população. E existem amigos nossos do lado de fora, esticando os braços para nos puxar. Para nos puxar. E a gente só consegue ser puxado se você abrir a tua mente, se você tiver uma nova consciência, se você começar a despertar para um outro lado. Daí você vai ser puxado. Daí você vai ser ajudado. Eu acho que, na atual situação, dizer que nós vamos melhorar, que vai haver uma prosperidade, finalmente uma paz mundial, eu não vejo esse panorama. Infelizmente, gostaria de falar o contrário. Eu não vejo, não. Eu acho que nós vamos entrar numa grande tribulação. Muito nos próximos anos. Talvez até nesse ano mesmo. A gente vai entrar numa grande tribulação. Que, inclusive, é bíblica, né? Então, se a gente não tiver as rédeas espirituais com a gente, e a gente não tiver conhecimento para a gente saber o que está acontecendo, a gente não aguenta esse tranco, não. Então, vamos, vamos abrir a mente, vamos abrir o coração e vamos tentar reiterar de tudo isso que está para acontecer. Sem ilusões, sem, falsas crenças, sem nada disso. Vamos tomar conhecimento daquilo que a gente vai passar em breve, porque não vai ser fácil. E só mesmo a parte de espiritualidade para fazer a gente sobreviver e passar por essa. Bem. Eu perguntei porque tem uns e outros aí falando, né? A luz venceu. Não, pode ficar tranquilo que a luz venceu. Sei, eu prefiro, assim, aguardar do que, sem querer desmerecer a informação que eles têm, mas, assim, eu prefiro aguardar e não criar expectativa, porque senão a gente acaba se decepcionando, é pior, né? Eu espero que um mundo melhor esteja aí às portas, porque mesmo eu tenho neto, né?
Então, a gente não quer para a família da gente, a gente não quer para os nossos descendentes, a gente não quer um mundo difícil, um mundo conturbado, tempos difíceis, né? A gente não quer isso. Uhum. Mas ignorar isso, estar alheio a tudo, a possibilidade disso acontecer, também não vai nos libertar de nada, sabe? Eu acho que a gente não pode deixar se enganar. A gente tem que estar bem pés no chão, unidos, para a gente poder conseguir vencer o que está por vir. O Jorge está fazendo um comentário aqui, ó, ele falou Zacarias Sitchin e Eric von Däniken, que falavam muito sobre os Anunnaki. É isso mesmo? O Zacarias Sitchin. Ele era um decifrador de escrita cuneiforme, o Zacarias Sitchin. E faleceu, assim, a mídia não publicou nada, sabe? Assim, fiquei... tanta uma personalidade, né, que contribuiu tanto, né? Mas a gente tem outras fontes, né, cuneiformes para pesquisar sobre Anunnaki. A gente tem. Por mais que eu sou marido de Zacarias Sitchin, eu não fundamento meus livros neles. Eu fundamento em grupos científicos e grandes universidades, como, né, fora ao redor do mundo, para poder embasar meus estudos.